tela, aí tu só confirma para mim se já estiver vendo ali a minha tela. Uhum. Vou compartilhar aqui. Tá. Tá conseguindo enxergar certinho? Sim, tá perfeito. Tá, tela da Prospect, ok. Bem, o treinamento de hoje, né, ele vai ser um pouco diferente, com foco mesmo nas dúvidas mais recorrentes que a gente tem recebido, e a ideia é que a gente vai direto aos pontos que geram mais dificuldade no uso da plataforma. Então, eu vou mostrar na prática tudo dentro do sistema aqui para você, tá? Aqui eu vou usar um login teste, eu acredito que tu já esteja bem habituado naquela questão do login, né, que a nossa plataforma, ela é uma plataforma em nuvem, então não precisa ter todo aquele lance de tu baixar uma aplicação e tudo mais, então é um login simples, tá? Só cuidar as barras de espaço. Depois disso, a gente entra ali no meu painel, né, que é a primeira aba ali que a gente tem e a primeira janela, que a gente consegue encontrar aqui. E o que eu posso dizer, né? Por onde a gente vai começar, baseado nos pontos de dores que a gente tem aqui? Bem, aqui consta pra gente que a gente vai começar aqui na área de solicitação de compras, a gente vai averiguar um pouco dos status. Diz que não precisa mais, já estou fazendo aqui mesmo. Tu fez alguma pergunta? Não sei se eu acabei falando junto. Ah, tá. Mas então, vamos começar aqui pela área de solicitação de compras. Nós vamos estar tendo acesso a solicitações diferentes, com status diferentes, como recebida, em cotação, em compra, cancelada e finalizada, né? Que elas vão estar também como aberta, em andamento, cancelado, finalizado e rascunho, tá? Então, aqui em rascunho a gente já vê os nossos rascunhos, né? Em abertas, como a gente já tem o costume aqui de normalmente estar analisando por aqui, a gente vai ter essas de status recebido, que significa que o nosso comprador, né? Nesse caso aqui a gente está com o perfil de comprador, a gente recebeu essa solicitação, tá? Aí em andamento aqui, a gente tem em cotação, tá? Aqui quando ele fica nesse reloginho azul, e em compra, quando ele vai para a fase de compra depois da cotação em uma bolsa azul, as canceladas num X vermelho e, é claro, as finalizadas num okzinho verde, tá? A gente vai analisar esse status aqui hoje, por que é importante eu estar falando disso? Porque a partir desse status, né, que a gente vai dar uma continuidade numa compra, né, numa cotação. E hoje, ele é um indicativo, né, um status, que ele vai permitir tu saber se tu pode fazer alguma edição, se tu pode fazer alguma exclusão de algum item, de algum elemento importante ali da tua cotação, de quais formas que tu consegue interagir com aquela solicitação, com aquela cotação, né, dependendo do status dela. Certo? Então, quando a gente vai se tratar de a gente quer gerar uma cotação, a gente vai principalmente interagir com as nossas solicitações recebidas, certo? Elas estão aqui no abertas, ok? Aqui a gente iria entrar nessa aba aqui, e daí ter acesso à listagem onde a gente tem todas as nossas solicitações recebidas, tá? Essa daqui do ícone. E qualquer dúvida sempre a gente tem a opção de passar o mouse em cima e tá vendo a descritiva daquele status e aí sim podendo interagir com ela, tá? Vamos clicar aqui nessa daqui. Eu estou no ambiente de teste, então, às vezes a gente pode ver alguma inconsistênciazinha, tá? Algum número meio exuberante, tá? Mas é por conta desse ambiente de teste aqui que eu estou fazendo, tá? Mas aqui, não, basicamente a gente entrou na solicitação, tá? A gente consegue analisar os pontos dela, isso só para a gente ter mais uma... Dá mais uma pincelada, né, em como é que a gente faz essa visualização aqui das nossas solicitações, dos produtos que foram inseridos, do fornecedor sugerido. É aqui onde a gente faz todo esse confere, tá? Antes ou até mesmo depois que a gente interage com a solicitação, tá? Para ver a evolução dela, se ela passou por alguma aprovação, que nem foi nesse caso aqui, tá? Então, é dessa forma que a gente vai interagir com as nossas solicitações. Mas aqui, o que eu anotei que a gente recebeu como dor para a gente estar fazendo hoje? A gente vai agrupar solicitações, tá? Bem aqui nesse botãozinho. Então, aqui em agrupar solicitações, a gente vai ter
os itens das solicitações recentes, né, aquelas que estão com as suas urgências aqui relatadas, né, aqui a gente está com uma urgência diferente, porque ela já vem de uma outra solicitação, então a gente tem basicamente a listagem geral dos produtos de todas as solicitações em aberto que a gente tem. Então, ó, passei aqui para o lado, a gente já tem uma variação alta entre as urgências, tá? Porque elas vêm de solicitações diferentes. E é aqui nessa aba, basicamente, onde eu vou selecionar, tá? As nossas solicitações para estar criando uma cotação, né? Baseado nessas que a gente selecionou. Então, aqui, quando eu cliquei para selecionar uma, ele já habilitou esse botão aqui de gerar. Quando a gente clicar nele, ele já vai dar a opção da gente estar gerando uma compra ou uma cotação a partir dessa solicitação que a gente agrupou, tá? Vamos dizer aqui que eu quero colocar esses itens aqui, mais esses dois, tá? Aí eu vou gerar uma compra, uma cotação a partir disso, certo? Vou vir aqui. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente já sabe que tem algumas informações já preenchidas aqui, certo? Isso se dá porque a gente veio de uma solicitação. Então, quando a gente já tem essas informações, a gente pode ou não estar interagindo com elas de uma forma, né, de alterar elas, ou então permanecer como está, ok? A gente vai modificar o quê? O tipo de frete, tá? Porque é a informação que a gente não tem da solicitação, então se ele é CIF ou se ele é FOB, a gente vai estar preenchendo aqui. A forma de pagamento, se é a prazo, se é à vista, antecipado, né? Quando a gente colocar prazo, a gente já tem que selecionar depois um prazo de pagamento, então a mesma jogada aquela lá, que o zero, ele já vai indicar uma entrada, então depois o zero a gente tem uma entrada, depois 30 dias, depois 60 dias, certo? Se eu não quero esse cenário aqui do 0, 30, 60, né? Eu não quero fazer uma entrada inicial, eu quero fazer só depois de 30 dias. Mesma coisa. A gente vem aqui, 30, 30, 90, sabe? Sem aquele período inicial de pagamento. Então, é dessa forma aqui que a gente vai articular os dias, tá? Aqui a gente já tem novamente, né, aquela questão que eu comentei, né, dos campos já preenchidos no projeto, centro de custo, observação interna, observação externa, se ele tem algum anexo, a finalidade da compra, tá? Dei aqui os selecionáveis, aqui a gente vai permanecer com esse selecionável aqui, né? Só para mim enfatizar que essa área aqui a gente centralizou as solicitações, depois elas foram colocadas aqui, e agora a gente está preenchendo, né, os campos faltantes, né, os campos restantes, e os que a gente não preencheu numa solicitação, os que a gente tem para preencher numa cotação mesmo. Continuando, a gente vai para a fase 2 de produtos, né, de novo. Temos os produtos já preenchidos aqui, com suas diferentes unidades de medida, né, suas diferentes quantidades, especificações. Então, a gente tem diferentes produtos aqui com as suas características, tá? Os seus ícones de... Opa, eu esqueci a palavra. Mas os seus ícones auxiliares, basicamente, onde a gente vai acrescentar algum anexo, se a gente vai dar um cadastro adicional para o produto, eu acredito que já esteja familiarizado com essa parte aqui, né? A gente consegue dar um projeto novo, um centro de custo novo, finalidade de compra e até mesmo data nova para um produto em específico aqui na área, tá? A gente consegue também remover esse produto. Então, aqueles lá que a gente agrupou, a gente consegue selecionar eles aqui, eles estão nessa lista de produtos, mas a gente consegue também excluir e até mesmo adicionar produtos novos, tá? Depois que a gente fez esse confere aqui na lista de produtos, a gente pode, enfim, ir aqui em continuar, onde a gente vai para a aba 3 de fornecedores. A aba 3 de fornecedores, em solicitação, ela é uma área que ela não é obrigatória, ela é uma sugestão de fornecedor. Mas aqui, quando a gente está criando uma cotação, ela é uma área obrigatória, porque a gente vai enviar essa cotação para alguém, né, para algum fornecedor. Ele já trouxe aqui para a gente 3 fornecedores, que foram os fornecedores que foram indicados na solicitação em que a gente agrupou. Tá? Então, eu tenho esses 3 fornecedores. Bem, aqui, a gente pode, além de estar fazendo ferramenta de busca, né, que foi mais um dos pontos que eu anotei, a gente consegue também fazer uma prospecção de fornecedor, né, utilizando o filtro por KNAI.
Então, o que a gente está vendo aqui basicamente agora? Eu vou botar aqui só uma letra base, só para minha tela de listagem e eu conseguir puxar um KNAI de exemplo. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa. Eu estou numa sala aqui de reunião, que ela é meio afastada, e na internet aqui é um pouquinho ruim, tá? Então, eu já peço desculpas, qualquer demora é por conta disso, tá? Bem, aqui eu trouxe uma listagem. O filtro por KNAI, ele basicamente vai funcionar da seguinte forma. Aqui, nesse ícone de filtro, clicando nele, a gente pode trazer fornecedores pelos seus determinados estados e cidades a partir daqueles estados que a gente selecionar. Ou então a gente seleciona direto as cidades, tá? E o KNAI, a gente vai basicamente copiar e colar um KNAI específico e ele vai trazer o mesmo segmento. Então, ele vai prospectar fornecedores daquele mesmo segmento para a nossa listagem, tá? Aqui, clicando na setinha aqui para baixo para mim coletar um KNAI. A gente tem TIT, ok? A gente tem a localização, o número certinho e a gente tem principal KNAI, né? O KNAI principal. Aqui eu vou selecionar esse código aqui. Selecionando, eu vou dar um Ctrl C e aí eu posso vir aqui no filtro e colar esse KNAI. A gente pode ver aqui que esse KNAI aqui ele é de fabricação, né? Máquinas, equipamentos de uso geral, peças e acessórios, ok? A gente vai vir aqui, vai colar o KNAI, ele já traz aqui, ó, peças e acessórios, fabricação de máquinas, geral não especificados. A gente clica nele, ele já habilitou esse KNAI aqui, e aí a gente vai aplicar esse filtro. Quando a gente aplicar, ele vai dar uma carregadinha, né, no sistema para ele procurar na base todos aqueles fornecedores com aquele determinado KNAI que a gente acabou de prospectar. E nisso ele vai trazer aqui para a gente na listagem esses fornecedores com esse KNAI, tá? Eu peço desculpas novamente pela internet ali que eu mencionei, tá? Mas, ó, ele já trouxe aqui pra gente. Ó, a TIT foi a primeira que apareceu pra gente, né? Que tem esse KNAI. Aqui embaixo a gente já tem outro KNAI parecido, tá? A gente já tem, ó, esses acessórios, um segmento, né? Na nossa listagem. Tá? É dessa forma que a gente faz. Se eu quiser até trazer um KNAI específico e uma região específica, tipo aqui ele trouxe Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, eu consigo pegar esse KNAI e consigo selecionar um estado em específico. Então, eu consigo selecionar Santa Catarina com aquele KNAI e ele vai prospectar os fornecedores de Santa Catarina com aquele KNAI. Então, ó, todos esses são de Santa Catarina. Beleza, eu vou fechar aqui, a gente vai permanecer com esses daqui. Eu vou salvar um rascunho só para a gente não se perder, tá? Não vou enviar esse aqui por enquanto, mas ele vai estar aqui na nossa base com os rascunhos, tá? Aqui em cotações. Muitos de vocês, clientes, relataram uma dificuldade de conseguir um certo retorno com o fornecedor. A gente vai ver como é possível a gente resolver isso. Podemos vir aqui e conferir em qual contato, né, que o nosso fornecedor está recebendo as nossas cotações, as nossas compras, tá? Com qual número e e-mail que ele foi cadastrado ali para a gente. Então, a primeira forma da gente fazer isso, para conferir, tá? Aqui em compras, a gente vai clicar em uma cotação que a gente fez, tá? A gente está na aba de cotações agora. A gente vai clicar numa cotação onde foi enviada, né? E aqui embaixo a gente já consegue ver os fornecedores que a gente linkou naquela cotação. A gente vai puxar alguns detalhes dele, já tem o WhatsApp aqui. E aqui a gente consegue fazer o confere. Se ocorreu um problema, Manu, eu enviei para os fornecedores a minha cotação, mas ele não está respondendo, não sei o que está acontecendo. O que tu me recomenda fazer? Justamente, vai nas cotações, entra na resposta da cotação, tá? Clica nesse retângulo grande, a gente scrolla aqui para baixo. Na área de fornecedores aqui, nas respostas, a gente vê os fornecedores que a gente enviou, tá? A gente vai clicar aqui na setinha aqui para baixo e conferir o número. O número está correto? É este o número do meu fornecedor?
Eu posso tanto vir aqui nessa linha, né, do fornecedor que eu, em questão, tô dizendo que ele não recebeu e que esse número está correto. Eu posso clicar aqui em reenviar e-mail ou aqui em reenviar o WhatsApp, tá? E se todos eles estão corretos e por algum motivo, não chegou lá para eles, eu posso vir aqui e clicar em enviar todos os e-mails e reenviar todos os WhatsApp. Manu, mas se não tá certo? E se o meu número aqui que eu cadastrei do fornecedor, ele não tá correto? Onde é que eu vou? O que eu faço para corrigir isso? Agora é onde a gente entra de fato na parte de cadastros. A gente vai aqui em cadastros, em fornecedores, tá? A gente já está na janela de fornecedores. A gente vai ter acesso às nossas listas de fornecedores. O que eu consigo fazer aqui, né, para corrigir esse número, para estar garantindo que o meu fornecedor está recebendo no seu vínculo correto ali, tá? Eu vou localizar o fornecedor em questão, né, que não está recebendo aquela cotação, aquela compra, tá? Digamos que é esse aqui. Aí eu vou clicar no ícone visualizador, tá? Eu vou clicar aqui. Eu vou dar uma descidinha para baixo, tá? Ele já está visível aqui, mas só para a gente conferir melhor as informações, a gente já está na área aqui do fornecedor. A gente tem os detalhes, né, as observações, os quinais, o principal e os secundários. A gente vai clicar em contato e é aqui, tá? É aqui onde a gente vai adicionar o contato e o WhatsApp do nosso fornecedor, tá bom? Então, Manu, não tá certo, eu vou modificar. Vamos fazer um replayzinho aqui. Cadastro, fornecedor, localizei fornecedor, ícone visualizador, né? Contatos e edito o contato por aqui. Aqui eu posso excluir esse contato aqui, esse e-mail, tá? E eu posso adicionar e-mails novos. Então eu vou aqui, vou digitar um e-mail, clicar em adicionar e ele já vai para a nossa lista aqui do e-mail, tá? Do fornecedor. É dessa forma que a gente faz essa alteração e garante com que o nosso fornecedor receba a nossa cotação ou compra, tá? O controle das respostas, ele é centralizado 100% na plataforma. Sendo assim, os fornecedores eles vão responder dentro da prospect, tá? Caso ele não responda essa cotação fora da plataforma, é possível que a gente tenha... Acho que eu me confundi. Caso ele não responda dentro da plataforma a nossa cotação, não é possível que a gente faça essa auditoria, que a gente faça esse controle, né, das respostas, do que ele sugeriu, se teve algum desconto, se aumentou o valor. Então, é de extrema importância que a gente tenha esses contatos aqui e que vocês cada vez mais estimulem os fornecedores a estarem respondendo por dentro da plataforma, né? Segurança para vocês, controle para vocês, né? E para o fornecedor também, ok? Agora a gente vai para uma outra parte, né? Que eu vou falar um pouco sobre medir os resultados da plataforma, justamente isso que eu comentei agora no finalzinho, né, do controle, da auditoria, como é que isso influencia no nosso dia a dia, tá? Muitas vezes os usuários não percebem o quanto o sistema otimiza o trabalho e esses indicadores vão mostrar claramente essas melhorias obtidas, tá? Esses dados eles são coletados proporcionalmente ao uso dentro da plataforma, então quanto mais você usar, mais tiver um histórico dentro dela, mais esse uso vai ser registrado dentro, né, dos indicadores. E hoje a gente ainda tem uma novidade, né, um lançamento recente de uma funcionalidade aqui na parte dos dashboards, tá? Eu vou entrar aqui nos indicadores e vou voltar no meu painel só para vocês se familiarizar onde é que a gente está agora. A gente já saiu lá das cotações, já saiu das solicitações, não estamos mais em cadastro, agora a gente está aqui em indicadores, tá? A primeira aba que a gente viu, né? A gente tem os fornecedores, né? Aqui na parte dos indicadores, que é aquela parte, né, dos top 5 que você mais compra, né? Os totais, que é aqui envolvendo mais um gráfico, né, para a gente estar fazendo essa análise. A gente tem os filtros, a gente tem o período que está sendo analisado, tá? Então, as datas de início, a data final. Aqui a gente tem umas datas mais prontas para estar selecionando. Mas, o que a gente vai ver hoje? Principalmente os dashboards, tá?
Em dashboards, como vocês já provavelmente viram, a gente tem os resultados gerados na plataforma, né? Aqueles que eu comentei, as compras, né? As economias, a gente já relacionando um gráfico com o outro. Aqui, ó, a compra por situação, que é o que eu falei no início do nosso treinamento hoje, né? Que é as relações ali dos status, o que foi cancelado, o que está pendente, o que está aprovado. Tá? Então, a gente tem todas essas relações aqui para a gente estar analisando, né, em compras, em solicitações, a gente tem também os dados, né, das urgências que foram analisadas também hoje. Os savings, que são muito, muito importantes hoje no mercado, né, a gente saber se a gente está comprando preço médio, abaixo dele, se a gente gerou alguma negociação que rendeu um saving legal, tá? Então, é aqui que a gente iria ver isso. Produtos, tá? Lead time, e por fim, né, que é a grande novidade do momento, que é essa listagem aqui, tá? Que ela vai trazer, aqui ela tá, a minha listagem, como eu tô nesse perfil teste, ela tá meio, ela tá com poucas coisas, tá? Mas no uso diário da plataforma, como eu disse, a gente vai ter bem mais informação. Aqui nessa listagem, basicamente, eu vou trazer todas as compras por projeto e por centro de custo de uma maneira bem ampla, tá? Então, eu vou ter o projeto e o total gasto nela, tá? Que foi envolvido naquela compra, tá? E abaixo ali eu vou ter as quantidades também, né? De solicitantes por urgência. Então, a gente já tem aqui uma tabela mais completa também, tá? A gente consegue conferir esses indicadores. Eu acredito que talvez a Sami vai saber explicar um pouco melhor sobre essa parte aqui, se tem alguma coisa, algum detalhe específico. Eu não cheguei a mexer tanto nessa parte. A gente lançou nesses últimos tempos, então hoje antigamente, né, a gente tinha lá na listagem de compras os indicadores que traziam ali os totais dos projetos, mas não traziam todos os projetos, não traziam todos os centros de custo, e até mesmo lá na listagem de solicitações também não apareciam todas as informações, né? Então agora dentro desse indicador de listagens, a gente tem essa informação. Manu, eu não me recordo se tu apresentou sobre a questão do histórico de produto. Eu acabei de me lembrar, Sami, porque daí tu falou e eu vi na minha cabeça. Vamos voltar lá nas... É importante, pessoal, só sobre essa questão do histórico de produto, que a gente também liberou novidades naquele indicador, né? Então, antes a gente tinha um histórico de preço do produto, que aparecia a variação de preço, mas agora a gente consegue apresentar para vocês um histórico do produto, onde ele vai trazer as últimas cotações, as últimas compras, para vocês verem com quem que foi cotado da última vez, com quem que foi comprado da última vez. Ô Manu, eu só acho interessante tu pegar uma solicitação de papel, porque no papel é o produto que a gente mais compra ali no teste, então a gente consegue ter mais indicadores sobre essa parte, ó. Aqui, ó, deixa eu ver. Acho que até o lápis tem bastante Pode coisa. pegar o lápis. Aqui, ó. Isso, show, perfeito. Aqui a gente já consegue ter a relação dos valores, né, como você me disse. Então, isso vai ser um indicador legal depois, até para auditoria, né, a gente faz a cotação, faz a compra e depois está analisando por aqui, né, o quanto que aquele produto transitou. Ele já traz de uma maneira mais rápida aqui, né, o gráfico ele já é muito mais visual, então muito mais agilizado nessa questão. De novo, né, a plataforma teste aqui, ela vai sugerir uma oscilação muito alta, né, mas no uso cotidiano da plataforma, com dados reais, a gente vai ter informações muito, muito úteis aqui para analisar, certo? E além disso, também as últimas cotações em que aquele produto foi envolvido, né? E a gente consegue analisar por aqui mesmo, puxar essas cotações e entrar nelas aqui, ver os seus detalhes, né? Os seus dados e as quantidades. Fora isso, também as últimas compras, né? Com os seus referenciais aqui. E a gente consegue fazer essa análise agora por dentro da parte da parte de cadastro, né, de produto, de solicitação, de produto não, cadastro de cotação e de solicitação na parte dos produtos. Agora sim. Tá. Eu acredito, então, Sami, que esses foram os principais 3 pontos de dor, né, que eu analisei e eu gostei de ter passado para vocês, para a gente ter um melhor funcionamento no nosso dia a dia, né, na nossa análise de resultados, nas nossas compras, tá? Essas 2 novas funcionalidades ali da listagem, para a gente ter um controle mais geral,
e também desse histórico do produto, que ele se torna uma ferramenta útil também na parte da compra, na parte de cotação, tá? Eu quero abrir agora um espaço para perguntas, se vocês quiserem reforçar alguma coisa que eu comentei e de repente ficou pincelado meio fraco, né? Ou alguma parte mesmo que talvez não esteja nem presente no treino, mas que você de repente passou por isso recentemente ou já faz um tempo, mas não entende essa questão e quer uma explicação sobre, tá? Vocês podem abrir o microfone, eu vou abrir ali a chamada, se quiser eu posso ficar ali na plataforma para localizar melhor, mas eu deixo a palavra com você agora, tá? Microfone fechado, Eu tenho uma pergunta. Aqui nessa parte de listagem aqui, eu acredito que sim. Isso aqui está atualizado? Tá, né? Tem, sim. Automaticamente, né? Tá. Uma outra pergunta na verdade, o que que acontece? Quando a gente fecha uma compra com um fornecedor e o fornecedor ele dá aceite nessa compra, esse, esse, essa listagem desse material que foi fechado, essa compra, ele meio que se mistura aos outros, né, que já foram comprados anteriormente ou até outros mesmos que foram comprados recentemente. Aqui no sistema não tem uma tabela, não há um quadro onde essa compra que foi fechada com o fornecedor, ele pode ficar ali até ele ser entregue e a gente confirmar esse recebimento, né? Não seria possível, né? Ali tem aquele olhinho que a Manu passou o mouse em cima agora. Clicando ali, pode clicar nele. Acho que ficou grande aqui, Manu. Consegue só... Fecha isso, show. Ó, ali já tens acesso à parte da compra. Então, clicando naquele olhinho, tu consegue já acessar a compra diretamente. Ali tu vai conseguir ter o ok ali das compras, por exemplo, ó. A gente pode perceber que essa compra ali está entregue parcialmente, porque teve um produto que foi entregue e ainda tem outros que estão com a entrega pendente, ó, naqueles carrinhos ali. É porque eu entrei aqui nessa gestão de entregas e tem algumas compras aqui que já foram fechadas, porém ainda não foram entregues, Tá. mas não aparece absolutamente nada aqui. Tá. Não aparece nem pendentes, nem parciais, nem atrasadas. Tá. Não tá aparecendo nenhuma informação, Antônio? Não, nenhuma informação. Nada, nada, nada. Em nenhuma, porque tem vários aqui que você pode clicar para consultar. Pendentes, parciais, atrasada, entrega semanal, entregues ou todas, no caso. Mas não aparece absolutamente nada. Se quiser, posso até virar a câmera aqui e dá para mostrar para vocês. Eu já sei o que aconteceu. Quando a gente atualizou ali a gestão de entregas, não foi habilitado ali na empresa de vocês para vocês utilizarem já a nova gestão de entregas. Então, eu acabei de habilitar aqui a entidade Casa Shopping. A entidade Casa Shopping ela já está habilitada. Então, a partir de agora, todas as compras que forem realizadas, elas vão ter essa atualização ali, vão aparecer os produtos para vocês marcarem como entregues e tudo mais. Eu vou até conferir aqui se vocês possuem acesso a essa parte. Todos vocês marcam as compras como entregue? Todos vocês acompanham essas compras ou é somente o Antônio? A Carol, não sei se acompanha.
É o teu microfone, Carol. Eu acho que ela disse eu acompanho também. Acompanha? Show. Então eu vou liberar aqui. Eu faço, eu tenho que acompanhar. Então eu vou liberar aqui o acesso de vocês, para vocês dois, e para o Matheus também, né? Essas partes aqui. Deixa eu só ver aqui. Tá, a Carol tá ok, o Antônio também. E o Matheus. Perfeito, tá tudo certinho. A gente só vai liberar para as outras entidades de vocês, tá? Então, assim que a gente liberar para as outras entidades, aí a partir de agora todas as compras elas vão cair ali dentro da tela de entregas e vocês vão poder fazer o acompanhamento, né? Do que está atrasado, do que está entregue, do que está parcialmente entregue. Aí vocês vão conseguir fazer esse controle, ok? Ok. Sami, aproveitar e fazer aqui uma observação. Como aqui geralmente eu faço muita compra diariamente, ainda há alguns fornecedores que a gente ainda continua tendo reclamações desses fornecedores. Eles sempre falam que o sistema é complicado de utilizar, e aí eu não sei se esse complicado realmente é ou não, porque como eu trabalho com o sistema aqui todo dia, tudo que vocês apresentaram aí, menos essas novidades de hoje, eu já mexi já de frente para trás, de trás para frente, tranquilo. Mas para esses fornecedores, né, pela rotina deles, eu tenho tido bastante reclamações, até daqueles que continuam mandando as solicitações, mas eles reclamam que é complicado, é difícil de manusear, etc. e tal. E eu gostaria até de dar um exemplo aqui. Eu estou aqui com a minha tela aqui aberta, né, aqui no painel, onde tem aquelas 4 telas, solicitações pendentes, cotações pendentes, aprovações pendentes e compras pendentes. E na minha tela tem uma compra pendente com um fornecedor. Ele fez o processo de cotação, ok. A gente fez todo o processo aqui, ele ganhou a compra, ok. Mas eu vi que ele não estava aqui dando aceite no recebimento da compra, e aí eu entrei aqui, aí eu fui lá, notifiquei ele mais uma vez por e-mail e pelo WhatsApp, para ele, né, dar o aceite e receber a compra lá. E aí ele mesmo assim não estava me respondendo. Aí eu liguei para a empresa, expliquei, olha, vocês têm uma compra aqui e tal, dentro do sistema, eu preciso que vocês aceitem. E ele falou para mim, falou, cara, esse sistema é muito ruim de mexer, é muito complicado de mexer, e eu vou tentar mexer aqui. Se eu conseguir, eu vou dar aceite na tua compra. Se eu não conseguir, eu não vou ter como prosseguir. Eu mandei até o número do suporte, né, para ele lá, caso ele tivesse alguma dúvida. Eu não sei se ele também estava com pouca vontade de fazer o processo. Eu sei que ele não aceitou. Ele não aceitou a compra continua pendente aqui para mim. Eu tive que fazer o mesmo processo dos mesmos materiais por outro fornecedor para não ficar sem os materiais, e a compra está aqui, ó, parada pendente. Eu não cancelei ela, até para deixar como exemplo para essa reunião. E teve um outro fornecedor também grande, representante Amanco, que no caso foi até a Ana, que atende a gente aqui. Ela também reclamou, falou que o sistema é bem complicado de se utilizar, e ela falou, Antônio, o que eu observo é que eu vou perder algumas compras, porque nem sempre eu vou ter toda a paciência de estar mexendo até acertar, etc. e tal, e vai ter compra que eu não vou poder te responder. No dia que eu estiver bem complicado aqui com muita coisa, eu não vou poder te responder. Outros fornecedores também, como a Doutor Materiais, já também me sinalizou diversas vezes. Aí, eu deixo até para vocês aí que são do sistema, eu não sei se essa tela que eles veem é tão complicada assim, né? Se ela realmente é tão complicada assim, porque as minhas que eu mexo, eu não acho essa complicação toda, tá? Eu mexo aqui e tal, mas eu tô mexendo todo dia. Não sei, de repente uma pessoa que entra vez ou outra para mexer pode achar essa complicação. Só estou dando esse feedback para vocês entenderem que os fornecedores estão me passando essas situações. Não sei
se é só para mim, porque eu até vi aqui naquela listagem, eu vi que parece que eu estou com 94, 97 movimentações, e eu acho que é quem mais tem movimentação, então eu ouço muito dos fornecedores. Não sei se a Carol, de repente, já teve alguma coisa desse tipo, ou o Matheus, mas eu estou ouvindo bastante, por isso eu estou relatando aí para vocês, tá bom? Alguns aqui eles reclamam um pouquinho do link que não funciona, talvez na hora de dar o aceite o link não abre, mas eu tenho orientado eles a falar com o suporte, ou eu mando de novo, e eles estão fluindo. Só que eu não tenho o mesmo fluxo de compras que o Antônio. Meu fluxo é bem menor que o dele. Então, eu meio que já trabalho com os mesmos fornecedores. Então, acredito que fica um pouquinho mais fácil, mas eles reclamam também. Tem uns que nem respondem mais. Até pegando aí, aproveitar aí o que a Carol falou, tem fornecedor que realmente... Tem 4 fornecedores que já não me responde mais. Mesmo assim, eu mando. Se ele quer responder ou não, o problema dele lá. Mesmo assim, eu mando. Mas eles não me respondem mais. Um é de elétrica e tem outros 2, um de hidráulica e outros 2 de construção britolagem. Teve uma vez que realmente deu problema aqui no sistema mesmo. Nenhum fornecedor estava recebendo nada. Nem por WhatsApp, nem por e-mail. Mas aí eu conversei lá com Elielton, né? Elielton, o nome do rapaz. Aí... Eliton, isso. Aí ele foi e falou, não, teve uma estabilidadezinha aqui e tal, mas não demorou muito, resolveu. Mas aí tem essas questões desses fornecedores. Para mim impacta um pouco, vou ser sincero, porque realmente a movimentação aqui ela é constante, ela é bem, sabe, fica chato também você ficar atrás do fornecedor para poder ficar respondendo e tal, mas fica essa observação aí, tá bom? Ô, Sami, eu abri aqui na parte de Mintest mesmo, só a janela ali de um exemplo da janela do fornecedor de resposta. Eu não sei se tu já chegou a ver. Eu não sei se tu já chegou a ver, ô Antônio, porque a tela, a gente trabalha com um sistema assim para ser o mais intuitivo possível, sabe? A gente tem, claro, todo o sistema tem algum errinho ou outro, alguma questão assim de maior facilidade, maior dificuldade, mas a gente sempre está articulando para deixar o sistema fluido para a pessoa mesmo que não teve nenhum contato com a plataforma, zero contato com a plataforma. Ô, Samir, de repente tu mostra, tá? Porque eu peguei um teste aqui, eu peguei um meio aleatório, e eu acho que tu selecionou talvez um melhor pra gente mostrar. Eu vou deixar na tua monta. Eu tive um fornecedor que ele não preenchia de jeito nenhum e eu precisava da proteção. Aí o Wellington liberou para eu preencher. Então, eu já vi essa página, não sei se é a mesma. Ele me mandou o link, eu peguei a cotação, e aí eu fui preencher os valores lá e consegui montar pelo sistema. Uhum. Seja essa página que vocês devem estar mostrando aí. Não sei se o Antônio já fez isso, mas eu tive que fazer umas 2 vezes aqui. Essa tela, né, Carol? Aqui. Isso, né? Isso. Essa tela aqui é a mesma tela que o fornecedor de vocês recebe para responder uma cotação, tá? Então, ele vai receber o link lá e aqui vai acessar diretamente essa tela. Claro, aqui eu estou na plataforma de teste, então aqui pode ser que tenha informações um pouco mais precipitadas pela parte de teste. Vocês vão poder perceber que eu também abri aqui uma tela, que é essa primeira aqui, que é a tela de aprovação de pedido. E vocês podem perceber, ó, acessando ela aqui, ela segue o mesmo sentido. Então, a tela é igual, só que elas mudam, né, a questão da ação que o fornecedor vai fazer. Então, quando vocês enviam uma cotação, ele tem essa informação aqui. Então, ele vai ter aqui todas as informações que vocês incluem lá dentro da tela de vocês. Tem aqui os produtos, né, todas as informações aqui. O que o fornecedor de vocês vai ter que fazer? Se ele clicar aqui em recusar, ele vai recusar a cotação inteira. Então, por exemplo, eu vou dizer que eu não tenho nenhum produto em estoque. Ele pode recusar a cotação de vocês. E quando ele clicar em responder, aqui ele vai poder responder a cotação de vocês. Então, ele vai poder aqui colocar o preço dos produtos,
os impostos, caso tiver, especificação ele vai poder incluir. Se ele clicar aqui, ó, ele vai conseguir ver anexo, caso tenha incluído, né, observações e outras questões. E ele também pode incluir observações dos produtos de vocês. Então, eu vou só preencher aqui essa cotação para vocês verem que não há nenhuma dificuldade na parte de preenchimento, tá? Então, ó, vou colocar aqui, coloquei, por exemplo, 1,50 na caneta, digamos que tenha isso aqui de ICMS e isso aqui de IPI. Aqui a gente já tem esse botãozinho que auxilia no processo. Então, digamos que todos esses produtos eles têm o mesmo imposto e o mesmo IPI. É só eles clicarem aqui que nem precisa mais preencher nos outros produtos. Agora aqui o outro produto, né? Como é a caneta também, vou colocar o mesmo preço. E depois aqui o papel, por exemplo, eu vou colocar aqui R$29. Então, em pouco tempo, eu já preenchi aqui 3 produtos dentro da minha cotação. Meu fornecedor pode vir aqui e colocar, por exemplo, que é da marca BIC. Aqui ele vai colocar a marca X. Então, aqui ele vai incluir as informações do produto dele. Depois, ele clicando em continuar, ele vem para a fase de condições, onde ele vai falar sobre a condição de pagamento dele. Aqui ele vai oferecer para a gente à vista, ou ele vai oferecer para a gente a prazo, e vai colocar, por exemplo, que ele faz um prazo de 30 dias para a gente. E aqui ele vai colocar uma observação, uma validade na cotação. Então, por exemplo, ele vai dizer que esse orçamento aqui ele é válido até dia 24 de outubro. Depois disso, clicando em continuar, ele vai informar sobre a questão do frete. No frete aqui, ele vai dizer se ele oferece frete grátis, dependendo do valor comprado, entre sim ou não. Se ele colocar em não aqui, segue o processo. Depois ele vai informar frete CIF, se é CIF ou FOB, e o prazo de entrega e se tem algum valor adicionado. Então, por exemplo, ele tem CIF aqui, ele entrega em 2 dias, ele cobra R$5 para entregar. Clicando em continuar, ele só vai confirmar as informações que ele acabou de preencher e vai enviar a resposta para a gente. Então, é como se ele estivesse preenchendo o orçamento dentro do sistema dele, tendo que, no sistema dele, ele teria que baixar o PDF, enviar para vocês, fazer todo o processo. Aqui ele está só preenchendo e vai confirmar aqui em enviar. Clicando em enviar, ele não vai precisar fazer mais nada. A cotação já está com vocês. Agora, vocês que vão analisar, se tiver alguma negociação, ele vai receber a negociação aqui, vai responder a negociação, vai ser esse mesmo processo. Quando vocês fecharem a compra com o fornecedor, ou seja, fechei a compra e vou enviar lá para o meu fornecedor, ele vai ter aqui, ó, na parte da tela de compra, ele vai receber o linkzinho para aprovar a compra, né? Esse aqui é a mesma tela que ele vai receber. Então, ele vai ver aqui que está pendente com o fornecedor. Vai ter aqui as informações de recusar, aprovar, gerar PDF, coisas do tipo. E aqui ele vai ter aqui o recusar e o aprovar. Recusando é a mesma questão lá da cotação, então ele pode dizer que vai recusar por algum motivo. E clicando em aprovar, a compra vai ficar verdinha pra gente, vai ser aprovada. Então, clicando em aprovar aqui, ó, ele vai dizer que ele confirma o recebimento do pedido. Vai dizer assim, ó, por exemplo, aprovado. Pode ou não avaliar a empresa de vocês, isso fica a critério do fornecedor de vocês, e vai confirmar. Pronto, a compra está aprovada. Então, com um clique, basicamente, ele aprovou a compra. Então, eu, Sami, olhando, tipo, eu, Sami, não prospect, eu, Sami, eu não vejo dificuldade nessa questão. Agora, eu quero saber de vocês, se vocês veem dificuldade nessa parte de aprovação, por exemplo, da compra. Tá com o microfone mutado, Antônio. Eu acho que não há muita dificuldade. Eu acho que, por passar por algumas telas, né, alguns processos, eu acho que né, mas porra, o que eu acho aqui, né, cada um pensa de um jeito diferente, né, talvez seja por isso que eles reclamam, tem uns que dizem que não sabem nem como mexer, mas não tem como mexer, pelo que você está mostrando aí, é você seguir só uma lógica de passo a passo e você vai conseguir, bom, quando é 1 ou 2, você até entende. O problema é que praticamente são até os que respondem normalmente reclamam, entendeu? Mas, pelo que você me explicou aí, cara, eu não acho que tenha realmente essa dificuldade toda que dizem que eles falam que existem, né? Mas, enfim, são muitos, né? Porque dentro do sistema aqui não há como eles
avaliarem o sistema em si, porque se tivesse, eu acho que isso chegaria até direto para vocês mesmos, entendeu? Mas aí, como não tem, eles, né, eles ficam repassando para mim, mas ok, não achei dificuldade, não. Ô, Antônio, o que eu posso te dizer sobre isso, tá? Sobre como é que tu deve agir nesse tipo de situação. Um pouco é realmente fazer o que tu já tá fazendo, que é, agora que tu entende, que tu já viu essa tela também, né, tu vai ter uma facilidade melhor, mas de instruir também teu fornecedor, sabe? Porque ele é parte da tua responsabilidade também, sabe? Querendo ou não. E, claro, se tu não entender alguma coisa também, tu não souber passar esse auxílio pro teu fornecedor, nosso número tá aí, então continua fazendo o que tu já tá fazendo, de mandar o nosso contato de suporte, porque a gente não vai se negar também a estar mostrando esse passo a passo que nem a gente fez agora para ti, sabe? A gente quer mesmo que o sistema flua bem tranquilamente, né? Sem a gente ter esses espaços, esses engessamentos, né? Porque, querendo ou não, isso atrapalha muito no dia a dia. Vai gerar talvez um custo grande para a gente no futuro. Então, faz isso que tu já está fazendo, né? Agora entendendo um pouco mais da janela do fornecedor, e mande o nosso contato que a gente vai estar averiguando a situação e vai estar ensinando o pessoal. Pode complementar, Sam. Perfeito. Da outra vez eu tinha... Tá chegando o meu áudio aí? Tá, né? Então, da outra vez eu tinha passado para o Elielton, mas eu passo para você porque aí fica até melhor, né? Porque, tipo assim, eu confesso para vocês que o que eu falo para eles vou mandar o contato do suporte aí e vocês tiram as dúvidas aí, porque eu não vou tentar explicar uma coisa que eu não, né, não saberia explicar. Mas agora, beleza, já tenho mais um pouco de, mais ou menos, de noção, mas na dúvida eu passo aí, de repente, principalmente não todos, mas aqueles que mais fornecem para a gente, é importante, né? Porque é um fornecedor que está sempre respondendo e tal. Então, esses são importantes. Outros, aleatoriamente, nem digo, mas esses que são mais assíduos, realmente, às vezes, merecem essa atenção a mais aí no processo. Perfeito. Se a Carol também quiser enviar ali os seus principais fornecedores, né? O Antônio entra em contato com mais, mas se a Carol também quiser enviar ali teus fornecedores, que daí a gente já vai fazendo esses contatos e vai identificando essas dores dos fornecedores de vocês. Aí qualquer coisa que a gente identificar que talvez algo seja também do processo de vocês, a gente comunica a vocês e a gente vai se conversando ali mais sobre os fornecedores também. Combinado? Sim, alguns eu tenho até passado para o Pedro ou para o Elton, né? Para um dos dois, quando dá alguma dificuldade. Mas a maioria dos meus fornecedores são os do Antônio também. Então, os que ele passar... Então vai ser tudo igual. Porque ele tem um fluxo maior, então ele acaba me ajudando também com esses fornecedores. Mas a gente passa problemas. Beleza, gente. Show, Gente, perfeito. Muito obrigada pela presença no treinamento, tá? Eu espero que tenha ajudado a esclarecer as dúvidas, né? Esses pontos que foram mostrados dentro do treino e até esses que foram mostrados agora fora, né?
do nosso treino que a gente fez, né? Foi de importância, né? Eu acredito que a Sami também veja esse treino de uma forma importante, né? Para vocês terem um uso diário ali mais tranquilo, para realmente passar um dia sem perrengues para resolver. Então, assim, sempre que tiverem essas dúvidas, podem chamar a gente, tá? A gente quer justamente que vocês usem a plataforma de um jeito tranquilo, de um jeito bem suave, tá? Então, mais uma vez, obrigada pela participação, tá? Qualquer coisa é só chamar. Acredito que agora vocês já estão dispensados.